O anúncio de socorro veio exatamente uma semana depois de o tarifaço entrar em vigor. Um pacote de medidas para socorrer as empresas que vão ser afetadas. Um dos pontos mais importantes tem a ver com o acesso a crédito para empresas que já estão no prejuízo. O texto prevê uma linha de crédito a juros mais baixos, no valor de 30 bilhões de reais, por meio do FGE, Fundo de Garantia à Exportação. Outra parte tem a ver com incentivo tributário. Amplia o programa de restituição de impostos para todos os exportadores. Até agora, o benefício era válido para pequenos e médios empresários. Vamos falar do drawback, que é um regime que permite a suspensão ou a eliminação de tributos que incidem sobre matérias-primas que são usadas para fabricar produtos que depois são exportados. O governo prorrogou por 1 ano o prazo para que as empresas vendam para fora do país as mercadorias que são beneficiadas por esse regime. Além disso, Receita Federal está autorizada a adiar em 2 meses a cobrança de impostos para as empresas mais afetadas. Além disso, o governo se comprometeu a comprar produtos que não forem vendidos para fora. As compras governamentais estão sendo flexibilizadas para que União, Estados e municípios possam adquirir produtos que tinham outro destino para, eventualmente, atuar aqui nas políticas públicas que são conhecidas de todos. A contrapartida pedida pelo governo é uma só: a manutenção de empregos. Um conjunto de medidas procurando atender o setor produtivo para garantir emprego, garantir a produção e abertura de mercado. Parte do pacote vem por medida provisória, tem efeito imediato, mas depende do aval do Congresso nos próximos 120 dias para virar lei. O time do governo está passando a bola para o time da Câmara e o time do Senado. A bola está com vocês. Quanto mais rápido vocês votarem, mais rápido os prejudicados terão beneficiado. Também no anúncio, o governo deu o tom de como vai se posicionar na relação com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. Ninguém dê palpite nas coisas que nós temos que fazer. Antes de falar em direito humano no Brasil, tem que olhar o que acontece no país que está acusando o Brasil. A gente vai continuar teimando em negociação, porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje, com Vitor Boiadian, é... o socorro do governo contra o tarifaço. Eu converso com Ana Flor, comentarista da Globo News e colunista do G1. Depois, minha conversa é com José Roberto Mendonça de Barros, fundador e sócio da consultoria MB Associados. Ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 1995 e 1998. Quinta-feira, 14 de agosto. Ana, eu quero começar pela linha de crédito aí de 30 bilhões de reais aos setores afetados pelo tarifaço. O governo quer, em contrapartida, não só da linha de crédito, mas de todo o pacote, né, que os setores atendidos possam garantir a manutenção, a preservação daqueles empregos que estariam ameaçados. O que você tem ouvido aí depois desse anúncio, do que foi apresentado? As empresas conseguem aí atender essa contrapartida colocada pelo governo? Existe uma visão de que esse pacote do governo é algo emergencial, temporário, quer dizer, o governo ganhando tempo para poder ver o que vai acontecer, se alguns produtos ainda saem do tarifaço ou como é possível redirecionar os produtos brasileiros para outros mercados, porque os 50% de tarifaço dos Estados Unidos inviabiliza muitas das exportações brasileiras. Então, esses 30 bilhões que o governo anunciou de linha de crédito, ele é um crédito importante, mas especialmente para pequenas e médias empresas. Eu conversei hoje com grandes empresas e elas dizem que elas já têm acesso a linhas de crédito via debêntures, por exemplo, e para elas o mais importante foi uma outra medida deste programa, que foi justamente o Reintegra.
né, a ampliação do Reintegra, que é um programa que prevê o ressarcimento de parte dos tributos para as empresas que exportam. E aí a devolução foi remodelada pelo governo e vai ser de 3,1% para grandes e médias empresas e 6% para as micro e pequenas empresas. Para essas grandes empresas, este ponto vai ser essencial. Então, é importante a gente olhar como esse programa está se adequando a diversas empresas. O governo mesmo disse que fez um estudo em 10 mil CNPJs para tentar atender caso a caso. O governo ainda não informou quando o dinheiro do empréstimo estará disponível para as empresas. A condição exigida neste primeiro momento é manter os empregos. Ainda não há detalhes sobre como a regra será aplicada aos diferentes setores exportadores e por quanto tempo a ajuda vai durar. Porque a gente não sabe ainda, vou dar um exemplo aqui, qual vai ser a taxa de juros dessa linha de crédito de 30 bilhões. Isso ainda vai ter que passar pelo Conselho Monetário Nacional. E aí, a partir disso, também vai se definir no sistema financeiro o quanto será eficiente ou não essa linha de crédito. Legal, você já tocou nesse tema, nesse ponto aí da questão do incentivo tributário, né, o Reintegra. Explica como funciona esse mecanismo para a gente que é leigo, assim. A empresa que exporta, ela consegue ter de volta uma parte do valor do produto exportado em créditos tributários. Como que funciona esse mecanismo? A empresa vai pagando tributos ao longo de toda a cadeia dos seus produtos e consegue ter uma parte deles de volta. Esse é um programa que devolve de acordo com o tamanho da empresa. Então, grandes empresas têm um valor menor devolvido. E a mudança que o governo faz agora no Reintegra vai ser importante porque ele ampliou o percentual devolvido de acordo com o faturamento da empresa, né, um percentual relativo ao faturamento da empresa. Ele vai ser devolvido um pouco mais exatamente para as empresas, nesse caso grandes, médias ou pequenas, mas afetadas por este tarifaço específico. As novas condições do Reintegra vão valer até dezembro de 2026, com impacto estimado em pouco menos de 5 bilhões de reais. Isso dá um impulso à exportação. Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos. Aliás, as micro e pequenas vão ter 3 mais 3, 6%. E todas as demais 3%, medida estruturante, estimulando a exportação. Essas modificações que o governo está fazendo vão ter a validade até o final de 2026, exatamente porque o governo disse que a partir de 2027 começa a valer os pontos aprovados na reforma tributária. E aí as empresas exportadoras já teriam compensações. Então, é algo que as empresas neste momento estão achando satisfatório. A gente vai ter que ver como anda isso daqui para frente. E essa prorrogação de prazo para as exportadoras usarem o drawback? Explica primeiro que esse nome nem em português a gente consegue traduzir, mas já é um mecanismo antigo, né? Como é que funciona essa prorrogação de prazo? O governo também está decidindo estender por 1 ano esse chamado drawback, que é uma forma de isenção ou retorno, devolução de tributos que são pagos ao longo da cadeia produtiva das empresas. Então, uma empresa, por exemplo, precisa, às vezes, importar um produto que vai ser usado na sua produção de algo que será exportado para outro lugar, enfim, ou para o mesmo destino. Então, essa é uma cadeia complexa em que há importação para depois exportar, e aí a empresa vai sim ter a devolução ou mesmo isenção dos tributos que paga sobre aquela importação. 7 atividades do setor de máquinas e equipamentos foram taxadas em 50%. Entre elas estão máquinas agrícolas, equipamentos voltados à energia elétrica e à construção civil. O mercado americano respondeu por 27% do total das exportações do ano passado.
Juntas, elas enviaram aos Estados Unidos 3,5 bilhões de dólares em produtos. A Confederação Nacional da Indústria disse que as medidas dão fôlego à indústria e mantém negociação aberta com os Estados Unidos. Esses setores certamente vão precisar de muito mais carinho, muito mais atenção e muito mais esforço, principalmente porque o mercado não está aí disponível para nós, como estaria talvez para as commodities. Eu ouvi hoje de empresários que a medida do tarifaço para a produção daquela empresa, uma grande fundição, simplesmente inviabiliza a exportação para os Estados Unidos, mas outras vão exportar menos. E há empresas que já que produzem produtos muito específicos para o mercado americano e já não conseguem mandar produtos enviados. Então, como isso vai se dar? Empresas que já teriam agora um problema de caixa. Então, o governo está anunciando que vai fazer revisões, vai seguir conversando com os setores para saber se essas medidas serão suficientes para manter as empresas vivas e um fator essencial para o governo manter empregos. Então, acho importante a gente ressaltar que o governo fez todo esse pacote também olhando para a manutenção de empregos e fala em algo em torno de 10 mil empregos que poderiam ser afetados por esse tarifaço. Vitor, importante algumas outras medidas, viu? O governo está falando em autorizar, ampliar compras governamentais, estados e municípios que queiram, vão ter facilidade se elas comprarem produtos que se destinariam ao mercado norte-americano. Isso é muito bom para as empresas, pode ajudar a merenda escolar, por exemplo, mas traz uma preocupação adicional que isso terá impacto nas empresas que fabricam no Brasil para o mercado brasileiro, porque se você cai muito o preço de um produto, porque você vai ter ele ofertado em quantidade muito maior no Brasil, para nós, você, para todos os consumidores é bom, mas pode quebrar e trazer problemas para outras empresas que produzem para o mercado nacional. Então esse é um ponto que também vai ter que ser analisado para saber como está o andamento dessa utilização de produtos que estão neste momento, sem viabilidade de envio para os Estados Unidos. Para terminar, eu sei que você também conversou com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços e é o responsável pelas negociações do tarifaço lá com os norte-americanos. A gente sabe que novas medidas já estão em discussão no âmbito do Ministério. O que você pode adiantar para a gente? Bom, eu perguntei especialmente lá mesmo no evento ao vice-presidente como estão os estudos para o uso da lei de reciprocidade, que é algo que, inclusive, os empresários brasileiros têm receio, porque a lei de reciprocidade pode parar com negociações, pode trazer problemas para outras importadoras, empresas brasileiras que importam produtos. E o que ele falou? Ele confirmou, sim, que está em estudo, mas disse que a prioridade é seguir na negociação. A prioridade não é retaliar. A prioridade é resolver, procurar ampliar o número de setores que sejam excluídos, fiquem fora dessa questão da tarifa que entendemos extremamente injusta. Então, é muito forte o sentimento dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para seguir com negociações com os Estados Unidos. E aí trago uma apuração adicional, porque lá no evento eu também conversei com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o que ele me disse, que o Brasil aposta, que eles têm praticamente certeza que café e carne podem ainda cair do tarifaço. Primeiro, ele disse que o café, os Estados Unidos fazem um blend com o café brasileiro que não conseguirá fazer com o café de outros lugares, se conseguir quantidade de café de outros lugares. E a carne, a inflação dos Estados Unidos da carne é muito grande hoje, então esse mercado pode voltar a se abrir para o Brasil com tarifas menores. Agora, o governo também está trabalhando na ponta que é abrir novos mercados. Fávaro citou 400 novos mercados que se abriram desde 2023, falou que a carne já há negociações com a Ásia, até com a África, com a Europa, para o mercado da carne também ser redistribuído.
O grande problema são empresas, produtos mais complexos, materiais, maquinário. Esses são os produtos com maior dificuldade de você redirecionar. Então, o governo, nesse momento, está eu sentia, você que já esteve em tantos eventos no Planalto, né, o sentimento era de alívio, mas ainda que tem muito para fazer. Primeiro, porque isso é temporário, não pode durar para sempre. E outra, que tem esse trabalho de redirecionamento e negociação ainda com os Estados Unidos para acontecer. Agora, tem um efeito colateral aí desse tarifaço, pelo menos o que a gente está vendo, é que parece que os atritos entre Congresso e Executivo nesse tema parece que estão mais dissipados, né? Até porque o governo precisa aprovar agora uma medida provisória que está dentro desse pacote, né? Conta um pouco para a gente sobre essa dinâmica política. Nos últimos dias o governo conversou muito com o Congresso. Lula manteve sempre uma boa relação com o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre. Tinha uma relação mais tensa com o Hugo Mota. Ontem à noite teve uma reunião também com o Hugo Mota. Então, as lideranças das duas casas estão muito afinadas com esse pacote. Inclusive, tiveram antecipação deste pacote justamente para evitar mais embates. Agora, no Congresso, não há um sentimento de que isso é apenas um pacote do governo, existe um sentimento de que isso é salvar empresas brasileiras. E o próprio lobby das empresas já está atuando no Congresso. Então, a chance de aprovação é muito grande, assim como a de modificações. Então, o Congresso vai modificar, sem dúvida, essa medida provisória, mas também não vai demorar muito para aprovar. A gente sabe que uma medida provisória tem a duração de 4 meses. Se não for aprovada nesse tempo, ela perde validade. Ana Flor, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre ao assunto. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos. Foi um prazer enorme estar aqui. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com José Roberto Mendonça de Barros. Em linhas gerais, como o senhor avalia os caminhos escolhidos pelo governo para ajudar as empresas prejudicadas pelo tarifaço? Qual é a melhor medida, na sua opinião? Qual é a pior desse novo pacote? E se o senhor tem a preocupação desse auxílio que está sendo anunciado como temporário se tornar permanente, como a gente já viu em algumas políticas de governo passados que são pagas até hoje? Victor, você tem toda a razão nessa última pergunta, né? A grande preocupação é, primeiro, qual será realmente a extensão, né? Porque está tudo muito em aberto ainda, não temos detalhes da regulamentação, né? E a experiência passada não é muito edificante, né? Especialmente aquele caso do PERSE, né? Que acabou virando uma porteira aberta pela qual passou muito mais gente do que seria imaginado. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o chamado PERSE, foi criado durante a pandemia e liberou uma série de benefícios fiscais para esse setor, que foi um dos mais atingidos pela crise. Então começou lá, maio de 2021, todo mundo vai lembrar, ali no meio da pandemia. A ideia é um programa emergencial, por isso que tem na sua própria sigla PERSE, de retomada do setor de eventos, mas o Congresso prorrogou até dezembro de 2026, e aí já é uma retomada de 5 anos, né? A gente já começa a se perguntar que retomada que é essa, uma recuperação que dura tanto tempo. Então, isso é uma coisa para ficar alerta, até porque realmente o conjunto tem um custo fiscal. Mas eu gostaria, se me permitisse, de falar só do pacote especialmente, fazer uma observação que talvez seja relevante para quem estiver nos escutando, que é o seguinte: do ponto de vista macroeconômico, o efeito do tarifaço é muito pequeno. Isso é um consenso absoluto entre todos os analistas que estimaram qual seria o impacto sobre PIB, e é muito pequeno o valor, 0,2, 0,25, mas na realidade será até menos isso, que, como mostrou recentemente um trabalho do CDPLAR, né, muito do que não será exportado para lá será exportado para outros lugares e nós teremos outros mercados abrindo. Então, na estimativa do CDPLAR, o 0,24, a estimativa dele, vira só 0,1, ou seja, praticamente nada.
Entretanto, e daí a justificativa do pacote, aqueles segmentos e empresas que têm que pagar os 50% realmente levam uma pancada gigante. E eu acho que faz sentido, dada a forma inusitada em que apareceu esta interferência, fora dos mercados normais, etc., e dar alguma ajuda. Só um exemplo, que estava hoje público. Há uma exportação de roupa de praia tradicional para os Estados Unidos, que já pagava uma tarifa elevada e a qual se soma mais 50%. Então vai dar 80% de tarifa. Inviabiliza. Posto isso, faz sentido ter esse pacote, né? E ele, eu acho que, primeiro de tudo, tem de oportuno a linha de crédito e garantias, e ter uma expansão na capacidade de você ter seguro de crédito importante para pequenas e médias empresas. Por quê? Né? Porque todo exportador, e o exportador médio e pequeno com mais razão, ele normalmente se financia com contratos de antecipação, os chamados ACC, antecipação de contrato de câmbio, que ele tem que pagar. Então, se a exportação é suspensa, o exportador, do nada, fica devendo dinheiro para o qual ele não vai ter recurso. Então, não tem outro jeito, senão ter alguma forma de renovar esse crédito. O segundo lugar, a devolução de impostos, reintegra, a extensão do drawback, aí já entra numa faixa de subsídio mesmo, né? Você está antecipando algo que está aumentando a devolução arbitrada, 3% para as grandes e 6% para as médias e pequenas. E isso daí é algo que se pode discutir porque tem um custo fiscal. Empresas exportadoras terão direito à devolução de parte dos tributos pagos ao longo da cadeia de produção. O governo vai deixar de arrecadar com essa medida 5 bilhões de reais. O Tesouro Nacional também vai fazer um aporte de 4,5 bilhões de reais em fundos garantidores. Essas duas medidas vão ter um impacto de 9,5 bilhões de reais no orçamento. E o governo vai pedir autorização ao Congresso para que esse valor não entre no cálculo da meta das contas públicas. José Roberto, explica um pouco o que é esse Fundo de Garantias e Exportações e por que ele é importante para as empresas. Esses fundos segurador, ele faz as suas análises, né, para as empresas e ele, em princípio, é mais aberto ao risco de crédito de pequenas e médias empresas. Né? Por que isso é importante? Porque essas empresas, quando vão ao banco privado fazer uma operação de antecipação de recursos de exportação, qualquer outro tipo de operação de crédito, naturalmente tem que ter garantias de repagamento. Muitas vezes essas empresas não têm um grande ativo que possa colocar. Então, o seguro de crédito diz assim, né, até esse volume, o banco X pode ter certeza que se houver uma inadimplência do cliente, o fundo segurador vai repor. Em tese, é um movimento na direção correta. Se bem feito, né, e a experiência não é ruim nesse sentido, eu acho que pode ser muito útil para esse tipo de empresa. Médias, pequenas, que têm dificuldade de crédito e que, de repente, ficaram suspensas no ar porque o seu pedido para o qual ele está trabalhando não existe mais. Isso dá também uma ponte para que essas empresas, né, possam procurar outro destino para aquela produção que não vai mais ser exportada para os Estados Unidos, que pode ser uma exportação para um terceiro país. Para alguns, eventualmente, nem todos poderão fazer isso, pode ser vendido no mercado interno. Nesse sentido, só queria acrescentar uma coisa. Um dos itens alardeados nesse pacote são as compras governamentais. Né? Abrir a possibilidade do governo comprar coisas, sei lá, frutas que iam ser exportadas, ou coisas desse tipo, né? E aí utilizar aqui internamente. A experiência brasileira com esse tipo de operação é muito ruim. Isso, eu queria exatamente entrar nessa questão das compras governamentais. Quais são os cuidados que o governo tem que tomar com relação a experiências pretéritas sobre políticas de compras governamentais? Primeiro, muitas vezes no passado, Vitor,
essas compras anunciadas não se materializaram, simplesmente porque a burocracia não consegue dar conta, não tem agilidade, etc. E nesse caso é mais complexo porque parte das exportações são perecíveis, ou frutas, né? O exemplo melhor são as mangas e outras frutas. Eu não sei se isso está sendo visado nesse programa, provavelmente sim, porque são as grandes coisas, pescados e coisas desse tipo, né? Então, a experiência passada não recomenda. Governo federal, estados e municípios poderão comprar parte da produção de perecíveis que seria exportada. Os produtos irão para merenda escolar e hospitais, por exemplo. Então, os governadores e prefeitos que quiserem comprar produtos perecíveis para merenda escolar, não só para o pescado, para a manga, mas para qualquer produto perecível que tinha o destino, sobretudo dos Estados Unidos, nós vamos conseguir adquiri-los e colocar aqui nos programas governamentais. O governo não tem mais máquina para fazer isso. No sentido de não ter mais recursos, o senhor... Não é só isso, é gente, logística, processo, né? Você compra, você tem que colocar em algum lugar, tem que ser distribuído para alguém. Não existe mais esse expertise no governo. Quem faz isso é o setor privado. E toda vez que vai tentar fazer, a experiência tem sido muito ruim. É uma coisa que volta e meia nos governos do PT, especialmente, isso aí aparece como uma grande arma, que em tese poderia ser um instrumento de política econômica, até poderia ser, mas é muito difícil desse negócio funcionar direito, né? E especialmente aqui no Brasil, os experimentos eu acho que têm sido muito ruins. Não é a parte principal do pacote, mas eu temo que isso aí simplesmente não vai acontecer. Eu queria passar rapidamente sobre a questão fiscal, né? O ministro Fernando Haddad disse que os gastos relacionados ao pacote vão ficar fora do limite da despesa do arcabouço, mas que o governo ainda está comprometido à meta de zerar o déficit. A gente viu aí logo depois do anúncio a Bolsa de Valores, uma queda um pouco mais aprofundada no mercado dessa quarta-feira. Será que a gente já pode interpretar que o mercado reagiu mal a ou já vê aí uma falta de compromisso com o fiscal? Dá a sua opinião com relação aos compromissos fiscais que o governo assumiu no orçamento e se faz sentido o crédito extraordinário nesse caso. Olha, tem que ser crédito extraordinário, até onde eu entendo, porque o orçamento está aprovado. Então, não tem como ter mais gasto de lá. Para ter um gasto adicional, tem que vir para o crédito extraordinário. Isso em si não é problema. A grande questão é se esse gasto adicional será ou não compensado por corte em algum lugar para manter o objetivo da meta. E provavelmente é isso que os analistas de mercados estão vendo e não gostaram. Porque, em geral, o mercado não tem não dá muita credibilidade aos anúncios e os objetivos de metas fiscais, porque no passado recente, muitas vezes elas foram realmente ultrapassadas por muito tempo. É verdade que aqui nós estamos falando, em princípio, Vitor, de volumes que não são extraordinários. É diferente do PERSE. O PERSE é aquele programa que dava suporte durante a pandemia, dava suporte ao setor de eventos, lato sensu. Isso virou números absolutamente estratosféricos, né? Neste caso, ele tem duração limitada no tempo, seja a devolução de impostos, seja o drawback. O volume não é grande porque tem uma vantagem. Exportação é tudo registrado. Então não tem como alguém entrar de carona nesse programa, como entram em muitos outros programas governamentais, e acabam tendo benefícios que não poderiam ter. Exportador é exportador, está 100% registrado em todos os sistemas e tudo mais. Então, pelo menos, o universo dos beneficiários não vai aumentar magicamente, como acontece em muitos outros programas. E é também limitado no tempo, que também está correto. José Roberto, pacote de ajuda do governo anunciado, as empresas exportadoras procurando alternativas, mas eu queria a tua opinião sobre, no nosso horizonte, como é que você vê o Brasil, as empresas, passada essa fase, daqui a alguns meses ou até alguns anos, como é que vai estar o cenário desse setor produtivo? Olha,
É muito mais fácil para o agronegócio, primeiro. Os produtos são relativamente homogêneos e o mercado, naturalmente, quando corre tarifa num fornecedor, né, o mercado acaba se acomodando de uma forma triangular. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um grande exportador de carne para os Estados Unidos e, de repente, vem uma tarifa proibitiva, né, e eu não tenho mais condição de exportar para lá. Né? O que acaba muitas vezes acontecendo é que os importadores americanos vão tentar achar no mundo outro fornecedor de carne que não pague os 50%. Se possível, que não pague nada ou que pague no máximo 15%. Se conseguir encontrar, esse exportador vende para os Estados Unidos e deixa de vender para um terceiro mercado. E este mercado tem que ser abastecido por alguém. Então, como os mercados são todos interligados, é muito provável que, com algum tempo, a carne brasileira, que não irá mais para os Estados Unidos, entre num terceiro ou num quarto mercado que deixa de ser atendido, porque outros origens vão estar suprindo esse mercado. Na parte agrícola, isso não é difícil de acontecer. Tem uma exceção aqui, que é o café. Não que não possa acontecer, mas é que os Estados Unidos consomem 8 milhões de sacas de café, é o maior mercado do mundo. Não tem esse café no mundo. Se quiserem achar, não tem. Então, o que seria um desperdício de recursos, mas que eu já vi negócio sendo montado por isso, é o exportador brasileiro, ao invés de pagar os 50% do café para entrar nos Estados Unidos, né, ele vende, digamos, para um produtor europeu de café já pronto, de café na lata, ou de café e a Europa faz muito isso. Esse café entra lá e de lá ele vai para os Estados Unidos. Isso eu acho que vai acontecer. O que é difícil é o caso do biquíni, é o caso das rochas ornamentais do Espírito Santo, é o caso de máquinas e equipamentos, né, em que você tem, né, desenhos feitos para aquele comprador nos Estados Unidos. Não, esse seria o caso também do governo pensar em um estímulo para os empreendedores começarem a buscar outros ramos de negócio, por exemplo? E também isso é muito visível no agronegócio, né? Que já faz tempo, e para tentar diminuir a dependência grande que a China tem, que o Brasil tem da China, que é o grande comprador, né? O agronegócio, junto com os órgãos públicos, o Ministério da Agricultura, etc., tem já há vários anos, já vem desde o governo do Temer, um objetivo bem claro, é diversificar os mercados, abrir mercados na Ásia como um todo. E aí é abrir mercado na Ásia para o produto X. Né? Então, nós estamos tentando há tempos de entrar nos mercados de carne da Coreia e do Japão. São os mercados premium do mundo, o mercado que paga mais caro, né? E com esses eventuais atritos com os Estados Unidos, está abrindo, não tem dúvida, a possibilidade de um trabalho que vem antes e, de repente, a gente começar a vender para lá. Na parte industrial, isso é um pouco mais complicado, né? Primeiro porque um pedaço da exportação industrial para os Estados Unidos é dentro da mesma empresa. É o chamado, o mercado dentro da mesma multinacional. O difícil é quando é uma empresa nacional, especialmente se for uma empresa média, coisa que muita empresa desse tipo é assim, nacional e média. Ele não tem parte para fazer isso, então muitas delas não tem que se reinventar mesmo. Talvez algumas não consigam, né? Mas o estímulo à diversificação de mercado, aliás, Vitor, o mundo inteiro está fazendo isso. Todo mundo foi atropelado pelo Liberation Day, do dia 2 de abril. Tarifas gigantes para todos os lados. Então você vê que no mundo de hoje, seja Canadá, Europa, Japão, todo mundo está procurando reduzir a dependência do mercado americano. Para nós, né, e é por isso que o impacto macroeconômico no Brasil é pequeno, as exportações brasileiras para os Estados Unidos, que em 2010 eram 25% do total exportado, hoje são 12%. Ela vai diminuir. Por mais bem sucedida que seja esse programa, esse tipo de coisa, eu não tenho dúvida em dizer, até por segurança, muitas empresas vão buscar
mesmo não tarifadas, vão tentar abrir mercados terceiros para não ficar dependendo só de uma coisa que é isso que nós vimos, né? A tarifa, no caso do Brasil, foi colocada por razões políticas. Não tem nenhuma razão econômica, eles têm superávit em relação a nós. Não tem razão, nem na lógica do presidente americano, né? Razão econômica não tem nenhuma. Então, esse tipo de risco é muito difícil da empresa correr, né? Apesar de ser o maior mercado do mundo. Tá certo. José Roberto Mendonça de Barros, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no assunto. Ah, Vitor, foi um prazer. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelão. Eu sou Vitor Boiadian e fico por aqui. Até o próximo Assunto.